Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 4, versículo de número 19, ou melhor, versículo de número 18. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Aqui, irmãos, é a chamada de Jesus, quando Jesus chama os primeiros discípulos, os 12 apóstolos. Jesus começa chamando. Primeiro, o que me chama a atenção é que Jesus chama logo dois irmãos, Simão, Pedro e André. Depois que Jesus chama esses dois irmãos, ele chama mais dois, que é Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu. E eu vou ficar aqui no segundo grupo. Eu quero falar um pouco desses 5 minutinhos sobre Tiago e João. Quero aplicar uma palavra no nosso coração. Tiago e João é aquele mesmo que a gente um dia falou aqui, que chegou diante de Jesus com sua mãe, pediu um para sentar à direita e outro para sentar à esquerda. Então é aquele velho Tiaguinho e Joãozinho que a gente falou aqui um dia desse. E talvez até na imaturidade da fé, porque eu e você, na imaturidade da fé, muitas vezes cometemos erros. Não é assim que acontece? Quantos de nós, né? Eu, na minha imaturidade na fé, quando eu me converti há um tempinho atrás, lá em 98, quantas coisas eu fiz errada pela minha imaturidade na fé. E talvez por Tiago e João ainda não entender, e ainda ser imaturo na fé, fez aquele pedido junto com a mamãe deles, para um sentar à direita e outro à esquerda. Mas eu emendo com outra palavra que nós falamos aqui um dia desse, dizendo que Deus não erra em suas escolhas, e realmente Ele não erra. Interessante que Deus chama homens que estão numa mesma profissão, pescadores simples, de uma comunidade simples, de pouca cultura, de pouco talento, mas que são homens que estão ali, disponíveis para Ele chamar. Ele chama, e quando Ele chama, eles automaticamente respondem ao chamado de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para a gente fechar. O chamado de Jesus na vida de Pedro e de André foi um, na vida de João e Tiago foi o outro. Por mais que foi o mesmo Jesus que chamou, o chamado foi para todos, mas a caminhada da chamada foi diferente. O que é que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que Jesus chamou Tiago e João, dois irmãos. E Tiago, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, é o primeiro a morrer à espada pela mão de Herodes. E João é o último discípulo a morrer, e morre de velhice. Então, o que é que eu estou falando e o que é que Deus plantou no meu coração? É que cada um de nós temos de Deus uma trajetória particular. Talvez muitos de nós vamos viver muitos anos adorando a Deus, levando o Evangelho, pregando
Deus por isso. Mas talvez outros de nós não tenhamos a mesma oportunidade. Talvez o que Deus traçou na nossa vida não seja semelhante ao nosso irmão. Mas o que importa é que Jesus chamou Pedro, chamou André, chamou Tiago e chamou João. E eles seguiram Jesus. E depois que eles seguiram Jesus, eles seguiram dispostos a seguir, independente do que acontecesse no percurso. Então eu vejo dizendo para você, independente do que aconteça no percurso, permaneça dentro do chamado de Jesus. Não importa se no meio do caminho Tiago vai morrer à espada, João não desistiu, porque o irmão dele foi morto por Herodes. João continuou seguindo Jesus. E talvez João não entendesse, porque no início da igreja morre imediato Tiago, e ele fica velho, é jogado na ilha de Patmos, é torturado, mas não morre de velhice, porque o que Deus tinha com João era diferente do que Deus tinha com Tiago. Então, o que Deus tem com você é diferente do que Deus tem com teu irmão, do que Deus tem com a tua irmã, do que Deus tem com o jovem, com a moça, com o rapaz. Mas porque comigo tudo é difícil? Não é que com você tudo é difícil, é porque Deus tem algo com você diferente. Porque o que Deus tem com você é para a glória dele, de uma maneira diferente. E Tiago, até na morte, glorifica a Deus, irmão. E aquele Tiago que morre no início da dispensação da igreja, no início da perseguição da igreja, aquele Tiago que morre ali, e o João que morre lá no final, depois de receber toda a revelação do Apocalipse. Glória a Deus. Esses mesmos homens se encontraram com Jesus na eternidade. Então, repita comigo assim: não importa como começou, não importa a trajetória, o que importa é o final. Estaremos com Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé.